Salve, salve, amigo torcedor do Vasco! Eu tô chegando na área pra gente movimentar aí as notícias do Vascão e te deixar muito bem informado. São Januário, sinal de alerta, tá ligado mais do que nunca, né? E o jogo de domingo ganhou com isso ares de decisão de Copa do Mundo. Um novo tropeço, aliado aos resultados dos concorrentes, podem colocar o Vasco com a corda no pescoço. Eu vou trazer para você o que o Ramon Dias está pensando sobre isso, as possíveis mudanças em termos de estrutura e de peças que ele está vislumbrando e todos os efeitos desse momento conturbado que passa o Vasco. E ainda vai dar tempo para a gente falar um pouquinho aí, né, sobre o Goiás, que assim como o Vasco, está se preparando para uma guerra em campo nesse domingo. Antes da gente prosseguir, não esqueça daquela moral com seu like no trabalho do amigo e o mais importante, inscreva-se, pessoal. Se você chegou até aqui, assiste aos nossos vídeos e quer ter acesso a um conteúdo original, faça logo a sua inscrição. Prometo que você não vai se arrepender, hein? Bom, mas vamos ao que interessa, meus amigos, pois o Vasco está juntando os caquinhos aí da derrota de ontem contra o Internacional. A torcida que antes estava animada, né, com a esperança pelo bom desempenho em campo, hoje se mostra preocupada e um pouco desacreditada, né, pela situação que o time se enfiou. Só para ter ideia, né, dos últimos 15 pontos disputados, o Vasco só ganhou 4, foram 3 derrotas e um empate, meus amigos, e apenas uma vitória, aquela suada contra o Fortaleza em São Januário. E o discurso nessas rodadas anteriores, de que o time jogou bem, teve atitude, mas não venceu, não serve, né, de parâmetro, pois o que vai contar no final é a bola na rede, é os 3 pontos que vão servir aí para um time se afastar de vez do Z4. Depois de melhorar o desempenho e vislumbrar chegar até a 15ª colocação, por exemplo, hoje o Vasco se encontra na 18ª posição com 30 pontos, 3, né, abaixo do primeiro fora da zona, que é o Santos. O Santos que vai fazer aí no final de semana um clássico contra o Corinthians e tem chance inclusive aí de pontuar, já que o Corinthians também não está lá grandes coisas. E a vida do Vasco não será fácil no próximo domingo, né? O Goiás vem fazendo bons jogos, perdeu o último contra o Fluminense do Maracanã, mas chegou até estar vencendo o Tricolor por 2-0, quando permitiu aí a virada. Mas encarou de frente, né? E está prometendo em sua casa, nos seus domínios, dar a vida para buscar aí os 3 pontos diante de um Vasco, que hoje é um dos principais concorrentes do time goiano. Uma coisa é certa, o comportamento do time cruzmaltino virou sim sinal de alerta para o técnico Ramon Dias. Apesar do otimismo do comandante e dele aparentemente manter aí a confiança do time lá no alto, a preocupação existe, né, com a comissão técnica, pois o rendimento da equipe vem oscilando justamente nessa reta final, onde a resposta do time tinha que estar lá em cima e não podia acontecer isso. Faltam 9 jogos para o fim e o Vasco está precisando fazer aí, né, 15 pontos nesses 27 restantes. Porém, só vai ter aí mais 4 jogos em casa, contando com o clássico contra o Botafogo, que é o líder do campeonato, né? E por isso vai precisar ganhar, além desse, outros fora, né? Ou até mesmo pontuar. Isso sem falar que a maioria dos times que o Vasco vai enfrentar está aí disputando algo no campeonato, né? Seja a luta contra a Z4, seja a vaga na Libertadores ou Sul-Americana. Por isso, a corda promete esticar ao máximo. É bem verdade também que o número mágico é 45, mas pode ser que com 41, 42, 44, um time aí se salve, mas vai depender aí da engrenagem da rodada. E a grande pergunta que fica, o que fazer diante desse cenário? A tendência é que ocorram mudanças já para essa partida contra o Goiás, não só em termos de peças, como em termos táticos. Ontem, por exemplo, a escalação foi a mesma que iniciou contra o Flamengo, mas houve aí uma pequena mudança tática e que não correspondeu à altura, né? O Ramon colocou o Paê mais centralizado, formando ali um 4-3-1-2, né? Com o Verratti e o Peck mais à frente. E com isso, aboliu aqueles pontas, né? Que vinham aí deixando o time mais ofensivo e com boa chegada na área. Isso fez com que a meiuca lá, o Zé Gabriel, o Praxedes e o Paulinho, ficassem um pouco mais sobrecarregados e atrapalhou demais essa recomposição, né? Fazendo com que gerasse mais espaço em campo e o Inter pudesse construir melhores jogadas. Ou seja, o Vasco ficou sem referência nas pontas e as peças do meio campo ali ficaram meio que nulas. Aí quando o time voltou no intervalo com aquele esquema anterior dos 2 atacantes abertos, a coisa fluiu melhor, né? Portanto, Ramon deve voltar
com essa formação contra o Goiás e avalia também modificar peças. Ele queria muito a volta do Rossi e do Marlon Gomes, mas ambos não se recuperaram e não tem previsão de volta para essa partida. Devem voltar ou diante do Cuiabá ou do Botafogo aqui no Rio. E pela falta de opções no banco, a coisa fica ainda pior. E quer mais detalhes negativos? A própria expulsão do Paulinho bagunçou ainda mais a cabeça do treinador, que vai ter problemas também para armar aquele meio-campo do Vasco. Hoje, Jair e Alex Teixeira são os mais indicados aí para ocupar essa vaga do Paulinho, até pela ausência, né, do Marlon, que seria o escolhido, né? Isso sem falar que o Payet não vem conseguindo manter aí um ritmo adequado e, de certa forma, também acaba sobrecarregando o time lá atrás. Não é nenhum garoto e ainda sente aquele peso da adaptação do futebol brasileiro. Ainda mais nesse momento, né, de grande intensidade que o Vasco precisa imprimir. Outro que está na berlinda é o zagueiro Léo. O Léo Pelé, que teve aí uma péssima atuação ontem, né? E vem recebendo aí uma enxurrada de críticas nas últimas horas. Não seria surpresa, né, caso o Ramon também fizesse uma troca nesse setor defensivo, dando, por exemplo, uma chance ao Maicon, né, que sempre que entra corresponde à altura. Mas mudanças estão a caminho sim e elas serão colocadas em prática nesse jogo contra o Goiás. Prova disso é que o próprio técnico Ramon Dias deixou no ar ontem, após a coletiva, né, que o time vai precisar aí de alterações na estrutura do Vasco e que o time também vai precisar mudar a mentalidade para encarar esse desafio. Confira aí. Vamos a tratar de recuperar y ya sea también en lo anímico y en lo táctico tenemos que mejorar. Para poder competir justo en un partido creo que decisivo, porque están arriba un punto nuestro y nosotros ganando nos podríamos reacomodar nuevamente. Las puertas están abiertas, las chances están, tenemos que recomponer todo nuevamente y tener confianza. El equipo tiene que tener confianza, por momentos es avasallador, te mete en dificultad, convertimos un gol, pero son instancias delicadas, así que tenemos que estar tranquilos nosotros, los jugadores, la gente también, que nos apoye, porque necesitamos de la gente que nos apoye. Nadie quiere perder, nosotros no queremos perder, los jugadores tampoco, estamos haciendo un esfuerzo enorme para recomponer todo, así que necesitamos el apoyo de ellos. Ahora nos toca confronto directo, y con Goiás, Cuiabá, tenemos que pelear y ahí se va a decidir. Tenemos que mostrar la jerarquía que veníamos teniendo en estos dos partidos, por momentos muy buen jugando, pero tenemos que sacar puntos. Ahora hay que mantener la tranquilidad, competir, prepararse bien anímicamente, recuperarse rápido y es un partido decisivo. Pois é, vamos ver que o Dom Ramon aí tá tramando para esse duelo contra o Goiás. Certo é que o Vasco precisa melhorar, porque se não melhorar, vai acabar por breve. Bom, vamos dar uma pincelada rapidinho aí no Goiás, que pretende dar a vida em campo para vencer o Vasco. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com alguns colegas de lá, né? E a situação é o seguinte, por lá o sistema defensivo vem sendo bastante questionado. Só para ter ideia, dos últimos 4 jogos foram 12 gols sofridos, sendo a maior parte em 2 jogos, 6 da derrota para o Bahia em casa e 5 contra o Fluminense aqui no Maracanã. E essa penca de gols fez com que a equipe do Goiás hoje fizesse parte da 4ª colocação entre as mais vazadas da competição, à frente apenas do Santos, do Curitiba e do América, que estão disputando aí também o Z4. Outro ponto também que preocupa é a efetividade da equipe, que vem criando muitas oportunidades, mas não está traduzindo da mesma forma em gols, ao passo que os adversários estão aproveitando mais essa situação, né? Eles estão vindo menos na área, mas conseguem fazer mais gols. Portanto, o técnico português Armando Evangelista está se virando por lá para encontrar a melhor equipe contra o Vasco. E olha, essa partida promete, e eu confesso que vai ser teste para cardíaco, viu? Mas o Vasco não tem outra opção, é vencer e pronto. Precisa compensar aí os pontos perdidos em casa, tanto pela derrota para o Inter, como pelo empate, né, contra o São Paulo. Só aí foram 5 pontos perdidos, que hoje colocariam o Vasco lá com 35 e distante da tal zona da confusão. Bom, meus amigos, estou colocando um ponto final nesse boletim de hoje, dessa sexta-feira. Amanhã eu estou de volta com mais detalhes aí desse decisivo jogo contra o Goiás no domingo. Me aguarde. Um grande abraço e até lá!